O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo a mais um Caldo de Cultura. É muito bom ter a sua companhia. No programa de hoje nós temos teatro, literatura e cinema. Veja os destaques. Um laboratório para ensinar a prática do cinema, o Teatro de Bonecos da Guatemala e o livro que une gastronomia e afeto. O Projeto Foco é um laboratório audiovisual que procura capacitar pessoas na área do cinema. O diferencial é que tudo é feito na prática e o resultado são 2 curtas-metragens que já estão no forno. Dá só uma olhadinha. Organizar um roteiro, produzir, gravar e editar. Tudo isso em apenas 3 meses. Este é o desafio proposto pelo Projeto Foco Laboratório Audiovisual. A ideia aqui é ensinar na prática como fazer cinema. Sempre que fizemos os filmes, percebemos que tínhamos pouca mão de obra especializada aqui. Então, a gente acabava tendo que trazer o pessoal ou do Rio ou de São Paulo. Fazia tempo que tinha a ideia de fazer um projeto que fosse oficina de produção, onde as pessoas pudessem participar de uma produção, de um curta, no caso, e aprender as funções fazendo, né? A iniciativa vem da produtora Las Audiovisual, que está no mercado desde 1989 e já produziu vários longas-metragens, como Cafundó, do diretor Paulo Betti. Foi ali na prática do dia a dia que se percebeu a dificuldade de mão de obra especializada nesta área aqui em Curitiba. O projeto, então, abriu 116 vagas para realizar 2 curtas-metragens. O processo todo foi super bacana. O pessoal teve muita garra, muita vontade de fazer, muita vontade de aprender e eu acho que a gente vai ter, inclusive, 2 filmes bons. O produto final, que é o filme, também vai poder ser aproveitado, também vai poder ser enviado para festival, passado em TV. Os filmes trazem para as telas conflitos familiares. Em Sonata, uma senhora precisa lidar com a gravidez da filha adolescente. Em O Que Aconteceu com Você, Vera, são apresentados os dilemas de uma mulher quando se torna mãe. Durante o laboratório, os monitores já conseguiram identificar talentos, o que potencializa a cena cinematográfica local. O projeto Foco acho que vem para isso, para mostrar que a gente tem o mesmo potencial que os outros estados de produção. A gente já está pensando em indicar eles para alguns trabalhos, sabe? A gente já fez a leitura deles, fulano desenvolveu muito mais nisso, a outra pessoa desenvolve mais naquilo, então a gente já sabe em quem indicar. Então acho que eles vão ter uma carreira para engrenar e bem promissora. Assim. Para a Caroline, uma experiência e tanto, já que no meio oportunidades como essas não são tão comuns. É difícil a gente ter oportunidades assim. E quando eu soube do projeto, eu achei incrível, assim, eu achei, nossa, tem em Curitiba, sabe, algo assim, e eu me inscrevi. Foi muita sorte ter conseguido estar aqui com eles, assim, eu acho que é algo, uma oportunidade, para mim, incrível, assim. Curitiba recebeu a peça Em Luta por La Infância, um projeto de um bonequeiro e uma advogada que querem levar os direitos das crianças por toda a América Latina. O projeto começou na Guatemala, já passou pela América Central e parte da América do Sul, para levar o teatro de bonecos a todas as crianças. Veja na reportagem de Gabriele Manieso. Canícula é uma companhia que se dedica, através do teatro de bonecos, levar uma mensagem de otimismo e esperança a crianças e adultos de toda a América Latina. Que nos entrevistem! Entrevista outra vez na tele! Ai, que alegria! Eu estou aqui hoje com os organizadores desse projeto. Hola, Alberto. ¿Puedes explicarme un poco cómo surgió la compañía? Sí, claro. La compañía inicia después de varios intentos y experimentos teatrales. Empezamos y decidimos incursionar en el mundo de los títeres. Es ahí donde nace Canícula hace 9, 10 años. Y bueno, siempre la iniciativa y la ideología de la compañía era
poder llevar el teatro y los títeres a niños de comunidades y siempre llevar un mensaje a través del arte. Eleni, ¿puedes explicarme un poco cómo hacer la relación entre los derechos humanos y la arte? Bueno, los derechos humanos para mí siempre fue mi enfoque de interés dentro del ámbito del derecho, que fueron mis estudios, pero cuando conocí a Roberto y me contó un poco de su idea de viajar por Latinoamérica, pensamos en este proyecto en donde podríamos combinar el teatro de títeres, la diversión de los niños, con los derechos humanos y dentro de ellos los derechos de la niñez. ¿Qué fue lo que más como tocante para vos de todo, como emocionante? Bueno, yo creo que de cada país tenemos otras impresiones, otras emociones, pero al final, no sé, para mí personalmente las risas de los niños en momentos cada vez diferentes, ¿no? Porque en cada lugar hay, no sé, otra cultura, Entonces para mí las risas de los niños cada vez que hacemos el espectáculo es lo que más me emociona, y también para no olvidar toda la gente que nos ha estado apoyando hasta ahora, y aquí en Curitiba nos ha tocado gente muy buena, gente que lo da todo sin esperar nada de vuelta, ¿no? Así que creo que esas son las dos cosas que más nos emocionan. Eso, la calidez humana, saber que Latinoamérica, aunque son miles y miles de kilómetros, somos tan distintos pero tan parecidos en realidad. Bueno, yo creo que es tiempo de irnos, ¿no? Sí. Comer é um ato que nos faz recordar de afeto, traz boas recordações. E justamente para resgatar esta culinária afetiva é que surgiu um projeto que une solidariedade e cultura. A comida tem seu papel afetivo. A bolacha vira um abraço e o glacê um beijo, daqueles bem instalados. Falar sobre comida é uma viagem, transporta a gente para boas lembranças, bem pessoais e cheias de valor. Foi pensando nisso que a Luciana e a Elza criaram o projeto Comida de Afeto. A ideia é abrandar as fronteiras e resgatar boas histórias de culinária e de carinho. Da mesma forma que cada lugar tem uma cultura alimentar própria, cada pessoa traz as suas referências, a comida ela tem uma outra característica que é agregadora, porque a comida tem cheiro e comida tem sabor. Então, quando você oferece a possibilidade de pensar sobre comida e fazer uma comida, ela acaba juntando todo mundo e cada um começa a contar suas próprias experiências. E nós começamos a conversar sobre esse lugar que juntava muitas histórias, muitas pessoas de origens diferentes, e que ali seria um bom caldeirão para a gente começar a pensar em como as pessoas se localizavam na vida e nas suas identidades através da comida. O projeto Comida de Afeto ganhou um livro ilustrado por André Coelho e também um documentário. Recheado de cultura, memória e amor, a obra traz receitas e suas respectivas histórias pela voz dos pequenos pacientes e de seus familiares. Foi muito lindo a gente trabalhar com memórias de crianças. Então, descobrir tudo isso através da porta da cozinha das pessoas foi um processo muito diferente. E traduzindo isso através do afeto. Então a gente sai disso da busca da receita só, mas trabalha muito com conceitos de memória, com conceitos da construção da identidade e falando também com crianças. Então foram muitas descobertas legais. Além da conversa, outra proposta do projeto é a oficina de culinária, que só tem uma regra: colocar o chapéu de chefe. Pelos corredores do Hospital Pequeno Príncipe passam crianças de todas as idades e vindas de diversos cantos do país. O tratamento é difícil, aí surge a oficina para ajudar as crianças nesse processo. Das mãos desses 3 jovens pacientes vão saindo decorações coloridas. A Elza vai ensinando passo a passo
e as mães ajudam no retoque final. O bico de confeiteiro vira aliado e os sintomas ficam para fora da cozinha. A gente tem que trabalhar com as crianças que estão aqui o lúdico, né, que muitas vezes fica da porta dos hospitais para fora. Depois do intervalo, você vai conferir a nossa coluna da semana com a escritora Lucy Colin e ainda a peça que fala de amor, O Caldo Volta Já. Que tal conversarmos sobre contos paranaenses? Este é o tema da coluna Diálogos Culturais dessa semana, que traz a escritora Lucy Colin. Olá a todos, bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. O assunto da nossa coluna hoje é a contística paranaense. Eu gostaria de mostrar uma publicação que é justamente essa dos 48 contos paranaenses. É uma publicação de 2 anos atrás, foi organizada pelo Luiz Rufato. O que é que nós temos aqui? Uma compilação dessa expressão da contística e nós temos, portanto, autores que marcam a nossa produção. Essa coletânea, ela tem esse caráter histórico, ela remonta lá os primeiros contistas do Paraná, na metade do século XIX. A seleção do Rufato foi muito feliz, porque ele vai fazer uma compilação com diversas tendências. Nós temos contistas que são mais experimentalistas, nós temos contistas mais realistas, nós temos uma profusão aí de estilos, uma profusão de expressões, de vozes, às vezes ligadas a um momento literário, não é? Uma escola, uma tendência literária. E nós vamos chegar em autores paranaenses, contistas paranaenses já consagrados. Eu falei no Dalton Trevisan, não é? Sempre a nossa reverência a esse contista máximo, que hoje, além de paranaense, além de brasileiro, ele é reconhecido como um autor internacional, tendo já recebido inúmeros prêmios nesse âmbito internacional. Podia me dizer as horas? 5h30. Não dá pra gente pegar um cinema? Eles não servem pra você. Não serve. Mas também colocamos aqui nessa grandioso time de autores consagrados outros nomes: Wilson Bueno, Manuel Carlos Caran, Fábio Campana, Roberto Gomes, Cristóvão Tesa, Paulo Venturelli, e eu gostaria de acrescentar um nome que acabou faltando nessa coletânea, que é o nome de uma mulher, de uma contista que na década de 70, mas para o final da década de 70, lançou um livro importantíssimo. O livro se chama Dança do Caos e a autora é a autora paranaense Lígia Lopes dos Santos. Então eu gostaria de trazer o nome da Lígia, sobretudo pela qualidade desse livro, que num momento, né, naquela atmosfera, nós podemos imaginar o livro lançado em 1978, ele retrata toda, não é, toda a dificuldade que nós temos da turbulência política, enfim, na época da repressão. E nós vamos chegar agora à nova geração de contistas paranaenses. Aqui a lista é, mais uma vez, e felizmente, bastante longa. Eu pensei em alguns nomes: Carlos Machado, Acionara Souza, Guido Viaro, Luiz Henrique Pelanda, Luiz Felipe Leprevaux, Miguel Sanches Neto, Paulo Sandrini, Otávio Linhares e muitos outros, para a nossa felicidade. Nessa lista, eu gostaria de ressaltar, de evidenciar o nome de Márcio Renato dos Santos. Eu trouxe um livro do Márcio Renato dos Santos, um contista contemporâneo. Esse livro vai ser lançado na próxima semana, na quarta-feira, dia 11. E com essa peculiaridade, o Márcio é um autor que vem se destacando. Esse é já seu 4º livro, uma produção que praticamente ele vem lançando um livro por ano e vem chamando a atenção da crítica pela qualidade da sua produção. Fica aqui o convite, então, a todos. Muito obrigada.
A peça Love, Love, Love traz para os palcos a temática do amor. Baseado na vida de Carmen Miranda, a peça tem uma forma bem peculiar de representar. A peça acontece dividida entre dois públicos, que é o público A e o público B. A peça acontece toda aqui nesse cenário, que é dividido em dois. Faço eu sou um dos atores, tem o Diego Marchioro, que é o outro ator. Então tem essa versão aqui. E tem essa que é a plateia, a outra plateia, né, de escolha. A peça, estruturada de um jeito bem diferente, tem o mesmo texto interpretado pelos dois atores de forma simultânea, dublando um ao outro, interpretando simultaneamente o mesmo texto, ou até mesmo em silêncio. Os atores se conectam apenas pela voz. Você está falando com uma pessoa, mesmo é uma pessoa imaginária que você acha que vê e não vê, você escuta a sua voz lendo a carta que o outro te escreveu. E a gente colocou isso um pouco em cena. Eles fazem a peça separados. Na verdade, a gente está fazendo duas peças ao mesmo tempo. Eles nunca se encontram em cena, nunca se veem, mas eles sabem que eles estão fazendo a peça juntos. Muito mais do que um ícone da cultura brasileira, Carmen Miranda inspirou a equipe a pensar sobre a outra face da popularidade da arte. Diego explica o motivo que gerou tanta inquietação no grupo. Esse ícone do Brasil que se torna um produto engavetado, enquadrado, enlatado e que não pode, de repente, mudar de figurino, mudar de personalidade, exercer outras facetas artísticas. Então, é um personagem, que são dois, é um díptico, que está preso nessa cabine vitrine, exposto como o ícone Carmen Miranda estava exposto na tela, nos filmes, e ao mesmo tempo preso naquela figura da baiana. E aqui no nosso caso, então, são dois personagens que estão presos, expostos e falando do seu amor, do seu relacionamento. A peça, que é dividida em 5 choques, parte das cartas de amor de Carmen Miranda para falar do amor em si. Os atores trouxeram muito de suas experiências pessoais para aplicar na obra. A partir do início desse estudo, a gente começou a inserir histórias nossas, dos nossos relacionamentos, dos nossos amores platônicos, dos nossos términos. Então, uma das camadas do texto envolve o início do nosso relacionamento, meu e do Fernando. Para Fernando, o melhor do trabalho é que tudo foi feito totalmente com muita intensidade, já que a diretora não é curitibana. Quando se encontrava com a dupla de atores, o trabalho era de imersão. Então a peça acontecia de maneira muito concentrada. Ela foi construída de uma maneira muito concentrada, considerando todos os momentos de estada dela aqui, assim. E isso proporcionou ao nosso trabalho de ator uma compreensão do geral. Então, o cenário é uma coisa muito importante na peça. A luz, todas as dramaturgias, que não só de texto, constroem a peça junto com a gente. O espetáculo surgiu de um estudo detalhado da vida e das cartas de amor de Carmen, mas o ator explica que este foi apenas um trampolim para falar sobre o amor em si. A Carmen não é citada em nenhum momento diretamente, não é uma biografia sobre a Carmen, mas sim ela foi um impulsionador para que a dramaturgia pudesse ser construída. O espetáculo está em cartaz no Teatro Cleon Jacques, ao lado do Parque São Lourenço. A peça fica em cartaz até o dia 15 de maio, de quinta a sábado às 8 da noite e nos domingos às 7. O Caldo de Cultura fica por aqui. Nas nossas mídias sociais você pode acompanhar toda a programação da UFPR TV. Na semana que vem eu te espero com muito mais cultura para você. Até mais!